Pai do Senhor, igreja, Deus abençoe os irmãos, a todos que ouvem a mensagem de Deus. Que essa mensagem ela possa chegar o mais longe possível com a graça de Deus. Glória a Deus. Saudações de paz aos que ouvem. Que a paz seja convosco. Que o Senhor Deus, pela sua misericórdia, assim possa conceder ao nosso coração entendimento de suas palavras, para que não sejam como apenas letras, mas que haja o poder de sabedoria, portanto o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho será anunciado segundo está escrito, segundo as palavras de Deus. Mais do que felizes são os que ouvem, são os que praticam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu gostaria de ler no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 21, onde assim está escrito:
e constrangeram certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E então cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado e crucificado. Os que passavam blasfemavam dele, balançavam sua cabeça e dizendo: a tu que derribas o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros, não pôde salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados e o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a numa cana, deu a beber, dizendo: deixem, vejamos se Elias virá livrá-lo. Porém, Jesus, dando um grande brado, então ele expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Essa é a mensagem da cruz, a crucificação do Filho de Deus. É a mensagem mais importante de toda a Bíblia. É que Cristo padeceu pelos nossos pecados, ainda que não merecendo, ainda que nós não sendo dignos. A Bíblia relata que Jesus ele foi constrangido. De uma certa maneira, Jesus ele foi constrangido, ele foi levado até a cruz. E a Bíblia fala que ele foi levando a cruz até o Gólgota. A Bíblia relata que Jesus ele carregando a cruz pesada até o Gólgota. No caminho ele era zombado, e no caminho Jesus ele era açoitado. O livro de Isaías relata
que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo ele sofreu, e a paz que nós podemos ter com Deus, por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos alcançar. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. A criação, a salvação foi consumada por meio da cruz. Hoje, infelizmente, muitas pessoas se esquecem do que há milhares de anos foi feito, para que hoje você possa ter salvação, para que hoje você pudesse livrar a sua alma da condenação. Lamentavelmente, muitas pessoas viram suas costas àquele que foi ferido, o próprio Cristo, a qual foi chicoteado, o qual foi crucificado, o qual levou sobre si o castigo para nos remir de nossos pecados e também para nos salvar. Lamentavelmente, a mensagem principal, a qual é a cruz, ela não é a mensagem preferida, a qual muitas pessoas, na verdade, não estão buscando. Lamentavelmente, muitas pessoas estão preferindo ouvir palavras de vitórias, coisas relacionadas a conquistas e prosperidades, e não acerca da mensagem da cruz. A Bíblia vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos, para aqueles que buscam em Deus a salvação. A mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. A cruz, ela representa a angústia, ela representa o sofrimento de alguém que, mesmo sendo inocente, não foi tomado como inocente. A Bíblia fala que, segundo escreve Paulo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Segundo a Bíblia, a cruz não representa bênção e nem é um sinal de vitória. A cruz não é um sinal para abençoar e nem representa bênção alguma, mas sim, Jesus ele foi pendurado no madeiro, levando sobre si a maldição que é o pecado de uma nação, o pecado de uma humanidade, de um mundo. A Bíblia fala que ele levou o pecado de muitos e assim nos vivificou por meio do seu sacrifício. A cruz, ela representa a maldição. A cruz, ela nunca vai trazer uma mensagem de bênção. A cruz nunca será lembrada como um gesto de bênção ou vitória. Mas na cruz, Jesus venceu a morte. E a Bíblia fala que ele desceu, pegou as chaves da vida e da morte. Jesus, ele pegou as chaves da vida e da morte. Tragada foi a morte. E a Bíblia fala que foi dado a vitória. A vitória que nós podemos obter é a salvação, é a vida eterna. A Bíblia só fala dessa vitória. A única vitória citada na Bíblia é a salvação da alma, é acerca da vida eterna. A única mensagem de vitória que vai ter na Bíblia é acerca da salvação, é a vida eterna. Você quer essa vitória? Você quer receber essa vitória agora? Você vai receber hoje essa vitória, que é a salvação e a vida eterna? Se referindo à prosperidade, muitas pessoas dizem eu recebo. Se referindo a coisas agradáveis, muitas pessoas dizem que recebem. E a salvação? Até quando as pessoas vão continuar rejeitando ela e não vão tomar posse? E a vida eterna? Até quantas pessoas não buscarão e vão continuar rejeitando? A cruz, ela veio para isso.
Jesus venceu na cruz para nos remir de nossos pecados, é a mensagem principal de toda a Bíblia, é a mensagem da cruz, não é a mensagem da bênção, não é o amor. A Bíblia fala em Marcos capítulo 16 que em nome de Jesus se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados. A mensagem principal é a cruz, é a renúncia. A cruz, ela representa a renúncia. Primeiramente, Jesus, ele não foi cuspido na cara pela sua própria vontade, buscando segundo o teu querer. Jesus não foi sangrado na cruz segundo a sua própria vontade, buscando satisfação própria. Jesus foi à cruz contra a sua própria vontade, fazendo a vontade do Pai. Ou seja, a mensagem da cruz, ela mostra a renúncia que o homem, ele não tem diante de Deus. Porque a própria criatura não quer rejeitar seus pecados diante de Deus, não querem crucificar as suas paixões com Cristo. Não querem estar crucificados os seus desejos iníquos diante de Deus. Mas a mensagem da cruz é a renúncia. A renúncia é necessária diante de Deus. Para aqueles que almejam e esperam salvação, a renúncia é o mesmo que a cruz, e isso se faz mais do que necessário. O castigo que Jesus sofreu, que nos traz a paz, não foi segundo a sua própria vontade. Jesus, ele foi levado ao Gólgota carregando uma cruz pesada. Não foi segundo a sua vontade. Ninguém faz aquilo contrário à sua vontade se não for pela própria vontade de Deus. Ninguém renuncia às paixões da carne, os desejos iníquos, se pela vontade de Deus ele não estiver sendo guiado. E se não viver de segundo a vontade de Deus, perecerão. E a Bíblia diz que padecerão. Você não vai querer padecer um castigo eterno. Ninguém espera descer ao pó e padecer um castigo eterno. Todos esperam em seu coração, ou pelo menos pensam, que estarão no céu quando chegar o fim dessa vida. Só que esta é uma realidade somente para os que buscam em Deus. O céu é um bom lugar, mas Deus não coloca num bom lugar os que não o buscam. O reino dos céus é tomado à força desde os tempos de João Batista, e aqueles que perseveram, esses se apoderam do reino dos céus. Como alguém que não buscou o reino de Deus, como alguém que não buscou a salvação, ele espera o céu, e como alcançará o céu, os quais não buscaram. Isaías fala que Deus deve ser buscado. E deve ser buscado enquanto pode ser encontrado. E deve ser invocado enquanto ele está perto. Mas sabemos muito bem que nem todos buscam o reino de Deus. E muitos não se importam com a salvação. E logo, aonde está a esperança da salvação para aqueles que não buscam? Como alguém pode ter esperança naquilo que não está buscando agora? Como alguém pode esperar um bom lugar se não está buscando? Saiba, meu amigo, que o bom lugar é uma realidade somente para aqueles que buscam. O céu é um bom lugar que é tomado pelo esforço segundo a Bíblia. Jesus anunciou essas palavras como advertência e como aviso, para que o homem não andasse errante. Jesus diz: não erreis. Lá em Apocalipse capítulo 22, não erreis, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os injustos, e nem os imorais hão de herdar o reino de Deus, e é o que muitos têm sido.
Segundo está escrito em Apocalipse 22, versículo 15. Todas essas escolhas são caminhos de erro. A embriaguez é um caminho errante, é um caminho de erro. Muitos estão trilhando por caminhos errantes diante de Deus. Adultério, o segundo casamento, é um caminho de erro. E que, por sinal, muitos líderes religiosos estão trilhando por este caminho, como se tudo tivesse normal diante de Deus. E muitas pessoas estão vivendo normalmente em suas iniquidades, como se tudo tivesse normal diante de Deus. Mas o fim dessa caminhada há uma recompensa chamada céu e inferno. O céu para os que buscam se sujeitar a Deus, e o inferno para os adúlteros, para os beberrões, para os idólatras, os efeminados e etc. Segundo está escrito a palavra de Deus. Mas Jesus, a Bíblia fala que Ele foi morto, foi crucificado para nos remir e para nos transformar. Segundo a Bíblia, Ele trouxe sobre si o ministério da reconciliação. Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Por meio do arrependimento dos pecados, Jesus, Ele reconcilia a nossa alma com o Pai. Por meio da verdadeira conversão, Deus nos reconcilia a nossa alma juntamente dEle, pelo que Jesus Ele fez. Por isso é ofertado a mensagem da salvação, o Evangelho do Reino de Deus. Assim a Bíblia fala que Jesus, Ele foi constrangido, e assim levaram Ele até o Gólgota. O Gólgota, a tradução é o lugar da caveira, o lugar onde se crucificavam malfeitores. Jesus foi levado ao Gólgota, era o lugar onde se crucificavam os malfeitores. A Bíblia diz que Jesus foi encontrado entre os malfeitores. Ele não era malfeitor, mas colocado junto com os malfeitores foi, para que se cumprisse a palavra de Deus. A mensagem da cruz não diz que nós devemos levar conosco o objeto de cruz, mas a Bíblia diz que se alguém quiser ir após Jesus Cristo, ele precisa negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz e seguir a Cristo. A sua própria cruz é renunciar às suas paixões pecaminosas. A própria cruz a ser levada é a renúncia ao pecado. A tua cruz talvez é deixar a bebedeira, talvez a tua cruz seja deixar o erro da idolatria, o adultério. Cada um tem uma cruz a ser levada diante de Deus a partir do momento em que escolhe a Cristo. Jesus escolheu fazer a vontade do Pai e teve que levar uma cruz pesada. A cruz que Jesus levou foi o pecado de toda a humanidade, para que Ele vencesse naquela cruz e pudesse nos remir e também nos salvar. Isso foi feito, isso foi concretizado, foi cumprido. A Bíblia fala que Jesus, Ele foi levado ao lugar da caveira, o Gólgota, e ali a Bíblia fala que eles deram a Ele um vinho com mirra, e Ele não quis tomar, Ele não tomou. Jesus não tomou vinho quando os homens escarnecedores tentavam Ele. E a Bíblia fala que então Ele foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, eles repartiram as suas vestes. Se cumpriu o que estava escrito, que as suas vestes foram repartidas. Aquela veste de Jesus que foi repartida, que foi rasgada, ela representa o véu que se rasgou de cima a baixo. O véu era a separação entre o homem e Deus.
porque o homem estava destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que todos haviam pecado e estavam destituídos da glória de Deus, mas Jesus rasgou o véu de cima a baixo quando ele deu um brado e disse: está consumado. Aquela veste que rasgaram de Jesus quando o crucificaram, deixando a Jesus Cristo nu, deixando Jesus despido, mostrando as suas vergonhas, nada mais representava o véu que iria se rasgar de cima a baixo. Segundo a Bíblia, então, eles lançaram sorte sobre os vestidos, as vestes de Cristo, cada um, e na hora terceira, eles crucificaram a ele. E era a hora terceira e o crucificaram. Segundo a Bíblia relata, eles transpassaram sobre os punhos de Jesus pregos que fixavam no madeiro os seus punhos. Segundo a Bíblia relata, os seus pés foram traspassados aonde ele ficava pregado no madeiro. O madeiro era uma forma de sentença aos criminosos, malfeitores. Mas Jesus, ele não era criminoso e foi tratado de igual modo. Jesus não era transgressor, mas foi tratado como transgressor. Foi crucificado como os malfeitores da época eram crucificados. Inclusive, segundo relata a Bíblia, existia de um lado da esquerda e do outro lado da direita de Cristo, dos malfeitores, aonde um zombava, ou melhor, escarneciam dele, e diziam: se tu estás crucificado e é o Filho de Deus, então desce daí e salva-te a ti mesmo. Os escarnecedores, eles tentam ao próprio Cristo. Eles tentaram, ou melhor, o próprio escarnecedor, ele tentou a Cristo. Os escarnecedores, eles tentam ao próprio Deus. O que não sabem é que estão cometendo uma grande loucura, um grande desvario da sua mente em tentar Deus, em busca de sinais, em busca de milagres, porque são incrédulos e não crêem se não verem. A incredulidade do homem, ela chega até o certo ponto em que faz com que ele escarneça de Deus, escarneça de Cristo. Quanto mais incrédulo se torna o homem, mais ele fica dependente de milagres, de sinais, para que possa crer. A Bíblia fala que nós não andamos por vista, mas andamos pelos olhos da fé. E sabemos muito bem que os olhos da fé não é baseado no que se vê, é baseado na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Mas quanto mais distante está de Deus, da pessoa de Cristo, o homem, mais escarnecedor ele vive de tal forma que a sua fé ela é convertida em incredulidade e mais ele busca sinais para que possa crer. A Bíblia fala que eles então levantaram uma placa escrita o Rei dos Judeus. Mas Jesus verdadeiramente era o Rei dos Judeus. Porém, em um tom de zombaria e escarnecimento, levantaram a placa escrita em cima da cruz de Jesus. Era levantado, segundo a Bíblia diz, em cima da cruz dos malfeitores, a sua acusação. Mas qual era a acusação de Jesus? Acusavam Jesus de ser o Rei dos Judeus, mas ele bem era o Rei dos Judeus. Jesus ele foi crucificado por inveja, porque no sábado curava os enfermos, porque no sábado levantava os paralíticos. Jesus ele foi crucificado por muita inveja dos religiosos. Os religiosos fariseus,
Eles não suportavam ver Jesus no sábado fazendo bem, porque no sábado Jesus alimentava a multidão faminta, multiplicava os pães e os peixes e fazia com que muitos crescem nele e crescem nos sinais que ele fazia, e assim glorificava o Pai. No sábado Jesus, ele curava os enfermos e eles ficavam sãos. O cego enxergava, o paralítico andava, o mudo falava e o surdo ouvia. Mas os fariseus, com muita inveja e ódio em seu coração, eles criaram contenda entre si até que crucificassem a Cristo. Por que Jesus foi crucificado? Porque não suportaram a sua palavra, porque não aceitaram a sua mensagem. A atitude de um covarde sempre é tentar se livrar daquilo que eles não suportam e não querem, e não aceitam como verdadeiro, porque não conseguem combater de uma forma honesta. Eles tentam combater contra aquele que está prudentemente caminhando. A Bíblia mostra o cego que estava clamando à beira do caminho, em que ele clamava pela atenção de Jesus para que fosse curado. Porém, aquele homem era impedido pelas pessoas que estavam à sua volta, que tentavam silenciar a sua voz, dizendo para ele se calar. Porém, ele não ouviu a multidão. Quanto mais a multidão falava para ele se calar, mais ele abria sua boca e clamava, até que Jesus o ouviu e fez um grande milagre na vida dele. Muitas pessoas, o problema de muitas pessoas é que se deixam ser caladas e logo deixam o ânimo da fé e não seguem adiante, porque se deixam ser oprimidas e abatidas por coisas vãs e fúteis. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele foi oprimido, mas o opressor, ele venceu. Jesus, ele foi humilhado, mas Deus o exaltou. A Bíblia fala que aquele que se humilhar será exaltado, mas ao que se exaltar será humilhado. Jesus não se exaltou, mas pelo Pai foi exaltado. Ao invés de se exaltar, Jesus se humilhou. Jesus, ele disse ao Pai: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Jesus, ele fez um pedido a Deus, o Pai. Sabe o que Jesus pediu ao Pai? Que se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Jesus, ele experimentou o cálice da ira de Deus. Jesus, ele não abandonou a cruz. Jesus fez o pedido ao Pai que ele fosse livrado de beber o cálice. Mas o cálice ele bebeu, o cálice da ira de Deus. E a Bíblia vai dizer que antes nem ao seu filho Deus ele poupou. Jesus não foi poupado. O que faz o homem achar que ele será poupado? O que faz uma geração que continua cultivando o pecado achar que vai ser livrado, poupado, sendo que nem o filho dele, o próprio Filho de Deus Altíssimo, ele livrou, mas antes a Bíblia fala que ele foi crucificado, ele experimentou o cálice da ira. Jesus sabia muito bem o peso que carregaria na cruz, sabia muito bem o quanto padeceria. Por isso ele pediu que, se possível fosse, passasse aquele cálice. Porém Jesus falou assim: antes, Pai, seja feita a tua vontade. Ainda assim que Jesus, ele sentiu aflição por saber que seria crucificado, ele falou: Pai, a sua vontade seja feita. Mesmo sabendo que a cruz o esmagaria e sentiria tal aflição como nunca sentiu, ele disse: Pai, feito seja a tua vontade. E valeu a pena. A cruz, ela valeu a pena. O sacrifício de Jesus valeu a pena. O sacrifício de Jesus, ele é válido na vida de todos aqueles que assim recebem.
Só que sabemos que muitas pessoas invalidam o sacrifício de Jesus na sua vida, não se sujeitando a Deus. Sabemos que o sacrifício de Jesus ele foi eficaz para aqueles que assim se sujeitaram a Ele. Mas aos que não se sujeitam a Cristo, estão a invalidar o que Ele fez naquela cruz para que pudesse salvar e remir os pecados. Paulo escreve na carta aos Filipenses dizendo: agora eu digo, eu assim alerto, com lágrimas nos olhos, dizendo que os tais são inimigos da cruz de Cristo, os quais o levam ao vitupério e ao escárnio. Há muitos que são inimigos da cruz. Há muitos que são inimigos da cruz e que estão levando ao escárnio e ao vitupério o Filho de Deus. Todos aqueles que não se sujeitam a Cristo, eles estão sendo inimigos da cruz. Todos aqueles que vivem inimizade contra Deus estão sendo inimigos da cruz. Todos que vivem tortuosamente diante do Senhor estão sendo inimigos da cruz. Ou melhor, todos aqueles que não renunciarem seus pecados estarão sendo inimigos da cruz. Todos que não renunciam seus pecados se fazem inimigos da cruz. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, à terceira hora foi crucificado. Levantaram por cima dele uma escritura que estava escrito que ele era o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores. Um estava à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Toda a escritura dita pelos profetas se cumpriu naquele momento. Os que passavam blasfemavam de Jesus Cristo. Eles balançavam as suas cabeças e diziam: és tu que derriba o templo e em 3 dias o edificas. Eles balançavam a cabeça de Jesus e assim eles zombavam de Jesus. Eles diziam: é você que derruba o templo e constrói em 3 dias. Não entravam as palavras de Jesus no coração deles. As palavras de Jesus não entram nos corações duros. No coração de muitas pessoas não entram as palavras de Deus, porque não a recebem de bom grado. São terra infrutuosa, são terras cheias de espinho, são terras secas e pedregais, e balançam as suas cabeças, como fizeram, balançavam a cabeça, meneando a cabeça. Eles então diziam: é ele que derruba o templo e constrói em 3 dias. Semelhantemente, muitas pessoas assim também procedem e estão fazendo mesmo. Quando não recebem as palavras de Deus como verdadeiras palavras, balançam a cabeça dizendo: está falando mais uma vez besteira. Está falando besteira. Mas quem disse que as palavras de Deus elas são uma besteira? Quem disse que essa palavra ela é uma besteira? Essa palavra é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Essa palavra ela está dizendo acerca daquele que levou sobre si o castigo para nos trazer a salvação. Isso não é uma besteira, mas isso é um grande presente de Deus, dado aos que de bom grado recebem, e aqueles que de coração quebrantado e contrito recebem, Deus não rejeita. A Bíblia fala que então Jesus agora cumpriu a palavra que dele estava escrita, porque ele foi crucificado à terceira hora. E era necessário que ele fosse crucificado, porque um cordeiro era morto para remir pecados daqueles que eram transgressores. Segundo a lei de Deus,
O sacerdote ele oferecia para Deus um cordeiro que era sem mancha, um cordeiro perfeito, sem mácula, sem doença alguma, para expiação de seus pecados. Só que um cordeiro, um animal, não era o suficiente para expiar os pecados de toda a humanidade. Uma pessoa não era o suficiente para poder perdoar os pecados da humanidade. A Bíblia fala que então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro Cordeiro, ele era um animal. E esse Cordeiro, ele não expiava o pecado de toda a humanidade, mas somente daqueles pelo qual era oferecido. Só que Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito e sem mácula, aceito por Deus, para a remissão do pecado de todas, e para remir o pecado de toda a humanidade. Foi o único sacrifício a qual Deus recebeu. Aliás, até hoje, continua sendo o único sacrifício recebido por Deus. Acredite ou não, não tem nenhum outro sacrifício a qual você possa apresentar para Deus, ou qual vai agradar a Deus. Não tem. A Bíblia fala no livro de Provérbios ou melhor, no livro de Salmo, que as obras das mãos humanas, as obras de justiça humana, é como um trapo de imundície. É comparado às obras de justiça humana como um trapo de imundície. E segundo a Bíblia, esse trapo de imundície era o que era usado para conter o fluxo menstrual. E essas obras de justiça humana são comparadas justamente com isso, com o trapo de imundície. Só que a justiça que foi imputada em Cristo Jesus foi visto como sacrifício perfeito e agradável a Deus Pai. E Deus recebeu o sacrifício. Veja bem, andar de joelhos sobre as escadas não é um sacrifício agradável a Deus. Pagar promessas, caminhando e peregrinando por horas ou dias talvez e quilômetros, não é um sacrifício. Não se faz um sacrifício agradável a Deus. Não é um sacrifício a Deus pagar promessas. Não é um sacrifício a Deus fazer campanhas, pagar votos. O sacrifício a Deus agradável é um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeita. O sacrifício único da parte do homem que pode ser apresentado a Deus é o seu coração quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeita. Você sabe o que é um coração quebrantado e contrito? É um coração aberto a Deus para ouvir e se aplicar a fazer a vontade de Deus. Um coração contrito, humilhado, e se humilhando e se sujeitando a Deus para obedecer a Deus, para se tornar a fazer a vontade de Deus. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Obedecer e se sujeitar a Deus é um sacrifício, porque todavia a Bíblia fala que há uma constante luta, uma constante batalha entre a carne e o espírito. Ou seja, aquilo que Paulo disse é verdadeiro. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que não quero fazer, isso eu faço. Ou seja, eu não quero deixar o pecado, mas o Espírito de Deus está pronto. E é isso que é a vontade de Deus, que não andemos no pecado. Não queremos deixar o desconforto, o conforto que é simplesmente caminhar segundo o curso da natureza, que é viver no pecado,
que é viver na idolatria, praticando bebedeiras, mentir, é uma ação comum da natureza humana. Mas a Bíblia considera isso como irracionalidade, ser levado pela própria natureza, pelo curso natural humano. Porque Jesus ele veio nos fazer nova criatura, ou seja, nos dá uma nova natureza. Porque a natureza de Adão, ela se inclina ao pecado, à destruição da alma. Mas a natureza do novo Adão, Jesus, o Cordeiro de Deus, nos faz ter domínio sobre tais coisas, sobre tais sentimentos, sobre tais ações que são contrárias à vontade de Deus. A cruz sempre, o evangelho sem cruz não é evangelho. E servir a Deus sem cruz é impossível. Não fala a cruz que você pendura em algum lugar, não a cruz que você enrola na sua mão. Isso é símbolo de idolatria. São idólatras os que levam esta cruz, mas os que recebem como verdade a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ao que renuncia às suas ações carnais, os que não vivem mais segundo a sua vontade, porque estão crucificados, mas vivem segundo a vontade de Cristo, é agradável a Deus, porque esse é o sacrifício agradável a Deus Pai. Paulo escreve dizendo, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou e me amou. Paulo viveu segundo a fé em Jesus Cristo, crucificou consigo as suas paixões. Olha o que a Bíblia relata, que junto de Jesus tinha dois malfeitores. Segundo a Bíblia fala, eles eram salteadores, um à direita e outro à esquerda. E a Bíblia diz que um deles, ele exclamou dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele estava crucificado. A cruz, ela nos impede de continuar cometendo os erros. Se você estiver crucificando com Cristo as suas paixões infames, as paixões pecaminosas, você não vai praticar mais elas, porque está crucificado. Aquele homem, ele não somente reconheceu que pecou e que foi um malfeitor, não somente reconheceu, mas estava crucificado. Essa mensagem, Jesus não estava querendo mostrar ao homem que se ele pecar a sua vida inteira e na última hora ele abrir a sua boca e pedir perdão, ele vai ser salvo. Não era sobre isso que Jesus estava dizendo. Não era esse alvo que Jesus apontava. Mas Jesus, ele apontava que não só necessário era o homem reconhecer seus pecados, mas também estar crucificado. E crucificado não fisicamente, mas espiritualmente, porque se seus pecados foram levados com ele na cruz, ou seja, se você se entregou a Cristo, seus pecados foram crucificados com ele. Eles não têm mais domínio sobre você. Os desejos infames e paixões infames não têm desejo sobre aqueles que estão crucificados com Cristo. Os desejos imorais e profanos não têm domínio sobre aqueles que estão crucificados com Cristo. Os desejos de bebedeiras e idolatrias não têm domínio sobre os quais estão crucificados juntamente de Cristo. O pecado, ele tem domínio sobre aqueles que não se sujeitam a Cristo e não fazem a vontade de Cristo. Jesus foi crucificado, não cumprindo a sua própria vontade, mas fazendo a vontade do Pai, daquele que enviou. E a mensagem da cruz somente nos propõe uma coisa, que
que se nós queremos seguir após a Cristo, devemos renunciar e deixar todo o mal e seguir após Ele. Você não vai precisar de um crucifixo quando na verdade você tem a mensagem da cruz. Você não vai precisar de objeto para você lembrar do que Jesus fez, o objeto de cruz. Se você olhar para aquilo que Jesus fez, que está escrito na palavra. E a palavra diz que não podemos andar pela vista, mas sim pelos olhos da fé, que é a própria palavra. Pelos olhos da fé, o que está escrito é o suficiente. Mas, pela incredulidade, o homem necessita ver e apalpar. Isso não é fé. Isso é incredulidade, isso é sincretismo. Isso não é doutrina. O ensinamento é o que Jesus ensina pela palavra, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que Jesus, o Cristo, então eles diziam, os malfeitores, o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos também, os que com ele foram crucificados e injuriavam. Um reconheceu os seus pecados, um reconheceu que era malfeitor, mas o outro cada vez mais escarnecia. Um reconheceu quão pecador era, o outro malfeitor somente escarnecia, somente tentava o Cristo, Filho de Deus. Alguns reconhecem que Cristo é o Senhor, se sujeitam a Ele, mas outros escarnecem e tentam a Jesus todos os dias em suas ações infrutuosas. Muitos reconhecem o que Jesus fez e se sujeitam a Cristo para que Ele seja o seu Senhor, mas outros a cada vez mais continuam tentando a Ele, vivendo de qualquer forma, vivendo em caminhos ímpios e dizendo que Deus vai o colocar no bom lugar, porque estão tentando a Cristo. A Bíblia vai dizer que era chegada a sexta hora, e quando chegou a sexta hora, houve sobre toda a terra trevas. E quando chegou a nona hora, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, eles diziam: eis que ele chama por Elias. A nona hora foi a última hora, porque na nona hora Jesus ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus ele exclamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas na verdade a Bíblia fala que Deus, na verdade ele virou sua face, não para o seu filho. Deus ele virou a face porque naquele exato momento que Jesus estava crucificado, Deus somente viu os pecados de uma humanidade, os pecados sendo consumados, os pecados sendo aniquilados na cruz. Segundo a Bíblia, o pecado nos separa da presença de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, o que faz separação entre nós e o próprio Deus são os nossos pecados. Jesus não tinha pecado nenhum, mas com ele estavam os pecados de uma humanidade iníqua, de uma humanidade adúltera. Jesus levava consigo o pecado de uma nação imoral, de uma geração e nação idólatra, que trocava o Deus verdadeiro por Astarotes, por Baalins, Mamon, como muitos hoje também fazem, trocam Jesus por santos mortos, Exus, Pombagiras,
São Pedro, São Cosme, Damião, trocam o verdadeiro santo por falsos santos, o verdadeiro guia, que é Cristo, por falsos guias, espíritos enganadores. E Jesus, ele morreu pelo pecado de muitos, de homens idólatras, de homens avarentos, feiticeiros, imorais, adúlteros, beberrões, morreu por todos, para remir a todos. E a Bíblia fala que então, esses mesmos, eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Antes de Jesus ser crucificado, primeiramente foi levado diante do povo, e foi levado Jesus diante das autoridades. O que as autoridades constituídas por Deus fizeram? As autoridades constituídas por Deus crucificaram a Cristo. As autoridades constituídas por Deus entregaram a Cristo na mão da multidão feroz, da multidão maligna que mataram o Filho de Deus. As autoridades constituídas por Deus, elas não querem fazer a vontade de Deus, elas querem fazer a vontade da multidão. As autoridades constituídas por Deus, elas não procuraram fazer a vontade de Deus, mas saciar e satisfazer a vontade da multidão. Quem era a multidão? Os religiosos e os irreligiosos. Os principais eram os fariseus, os sacerdotes, os anciãos. Eles foram os responsáveis pela crucificação de Jesus. Os sacerdotes, os líderes, muitos deles são responsáveis por Jesus estar sendo escarnecido hoje, por Jesus estar sendo levado ao vitupério hoje, a banalização do Evangelho hoje. Ela tem um responsável, são os falsos cristãos, são os falsos pastores, são os falsos profetas. Os responsáveis pela banalização da palavra de Deus, pela fé que está sendo banalizada, são os falsos cristãos, os chamados pastores, que na verdade são falsos pastores, levantados pela sua ganância, levantados pelo seu ego, pelo seu orgulho e pela sua avareza, levantados por uma geração gananciosa, avarenta. E a Bíblia diz que assim se tornam os vossos pastores, semelhante ao rebanho. Se o povo é ganancioso, eles levantam um pastor ganancioso. Se o povo é idólatra, eles levantam um pastor idólatra. Eles colocam líderes para satisfazer a vontade de seu coração. E por isso levantaram Herodes. Herodes não era o pastor, era uma autoridade constituída por Deus. A autoridade constituída por Deus não é Herodes, mas era o governo. O governo é uma autoridade, mas a pessoa que exerce o governo é uma autoridade levantada pelos corações dos homens. E bem queriam satisfazer a sua própria vontade. A Bíblia diz que Herodes, ele queria satisfazer o coração daquele povo que gritava para que crucificasse o Filho de Deus. Herodes muito bem sabia quem era Cristo. Herodes se maravilhava com as palavras de Jesus. Ele tinha Jesus não como profeta, mas ele sabia quem ele era, sabia que ele era enviado por Deus. Mas não quis satisfazer a Deus. Ele quis fazer igual muitos. Herodes foi, na verdade, condizente com o pecado de muitos, com a morte de Cristo. Herodes fez igual muitas pessoas fazem hoje, das quais estão dentro dos templos. Elas lavam suas mãos e elas dizem: eu não tenho culpa. Mas quando na verdade querem satisfazer os desejos maus daqueles que estão praticando as suas maldades. Homens maus estão enganando almas, estão cefando elas através do engano, e as pessoas estão lavando as suas mãos, estão fingindo que não estão vendo, estão tapando seus ouvidos para não ouvir, estão tapando seus olhos para não enxergar a perdição que estão aprovando.
O mesmo fez Herodes. Fingiu que estava tudo bem. Lavou a mão. Entregou Jesus na mão do povo. O povo dizia: crucifica o Filho de Deus. E ele crucificou o Filho de Deus. Os mesmos hoje estão sendo venerados e levantados pela nação. Os mesmos que crucificaram o Filho de Deus hoje são idolatrados. A política e a religião sempre esteve envolvida na morte de Jesus. A política e a religião sempre andaram em cumplicidade. Mas você não vê Jesus andando em cumplicidade ou em aliança em nenhum momento com nenhum dos políticos. Você não vê uma aliança, um acordo em nenhum momento entre Jesus e os políticos. Os apóstolos também não tiveram aliança nem acordo nenhum com os políticos. Mas a igreja atual, ela tem aliança com os políticos, porque essa não é a noiva do Cordeiro. Ela tem aliança com os principais, porque por interesse trocam favores, porque na verdade são cúmplices. E nós sabemos muito bem que o santo não deve se misturar com o profano. O que é do céu é do céu, o que é da terra é da terra. O que é espiritual é regido por Deus, mas o que é da terra Deus deixou para o homem governar. Não se misturam os dois. Política e cristianismo não se misturam. Sabemos que a apostasia, ela coloca os dois juntos. Pessoas apostatadas, afastadas da verdadeira essência da fé, elas unem os dois, elas aprovam, colocam em cima dos altares uma verdadeira vergonha. Não é a igreja do Cordeiro de Deus, mas é a igreja apóstata, que colocaram seus pastores a serem vereadores, que colocaram os seus líderes em cargos políticos, quando na verdade Deus colocou os seus servos em um só cargo, o ministério do reino de Deus, para cuidar de almas através do verdadeiro pasto que é a palavra de Deus. São pastos verdejantes. Jesus falou assim: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Sabe por quê? Segundo a Bíblia, os próprios anjos de Deus, eles pelejarão em favor da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não precisa de um político para representar ela na terra. Ela já tem um que representa, Jesus. Ela já tem um que batalha e peleja em seu favor, o exército celestial. Ela não precisa de candidatos, ela não precisa de partidos. Jesus não compactua com essa carnalidade que é partido. A Bíblia fala que uma das obras da carne são partidos. Partidos são divisões. Jesus veio unificar um só corpo, um só espírito, um só parecer, um só mesmo sentimento e pensamento. Mas criam partidos. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas. Porventura não sois homens carnais e afastados estão de Deus. Jesus não colocou partidos, mas como o único caminho foi apresentado. Jesus, ele foi crucificado e se cumpriu a palavra de Deus para que essa nação continue dessa forma, para que este mundo continue entrando por esse caminho de perdição. Jesus, ele entrou pelo caminho estreito, dizendo: se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. As pessoas não querem essa cruz, elas não querem esse Cristo reinando sobre elas. As pessoas não querem esse Cristo reinando sobre si. Segundo a Bíblia, então, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Na verdade, esse véu que foi rasgado de alto a baixo, ele representa a separação entre Deus e o homem,
que naquele momento foi feito. Havia uma separação. Ninguém tinha contato com Deus se não fosse por sacerdote. Ninguém chegava diretamente a falar com Deus. O homem precisava do sacerdote. O sacerdote, ele apresentava o sacrifício e Deus, ele pelejava em favor daqueles que era oferecido o sacrifício. Mas agora, Jesus ele ensina a falar diretamente com o Pai que está no céu. Jesus fala: entre no seu quarto e ore ao Pai que está em secreto. Mas as pessoas não aceitam isso como verdadeiro. Acreditam alguns que primeiro precisa da Maria e depois Maria até Jesus e Jesus até o Pai. Não é assim que Jesus ensinou. Jesus falou: fala diretamente com o Pai, porque o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais separação entre aqueles que receberam a Cristo e o seu sacrifício com o Pai. Não há separação com o Pai dos quais receberam o sacrifício de Cristo, mas os quais continuam dobrando para uma estátua, dobrando para um santo morto, continuam separados de Deus. Não há sacrifício feito por mãos humanas apresentado a Deus. Não há sacrifício nenhum que aproxime os pais de Deus, porque na verdade suas obras são más e te separam da presença de Deus. O que faz separação entre o homem e Deus são seus pecados, são suas iniquidades. Mas hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de arrepender-se dos pecados, para que esse véu venha a se rasgar, para que essa separação entre homem e Deus, ela venha a ser desfeita de uma vez por todas. Pois o tempo um dia ele vai se esgotar, como já está se esgotando, aonde não haverá mais outra chance, e as trevas elas vão te seduzir à perdição, e não haverá mais a salvação. O dia hoje, a qual Deus deve ser buscado, e amanhã ele somente pertence a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, deixando os ímpios seus maus caminhos e se tornando a Deus. O tempo é breve, está se aproximando o grande dia, pois se arrependa e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. O sacrifício foi feito. O que você pode sacrificar a Deus senão sua alma e seu espírito? Deus não quer o teu dinheiro, mas o sacrifício agradável a Deus Pai, o coração quebrantado e contrito. Vivo eu, tenho tanto prazer em que se sacrifique, em que se obedeça. O obedecer melhor é do que o sacrificar. A obediência é melhor que os sacrifícios. O sacrifício a Deus é o coração quebrantado e contrito. Se você quer sacrificar algo a Deus, sacrifica o seu tempo, sacrifica a sua alma, entregando ela aos pés da cruz. Sacrifica a Deus o teu espírito em sujeição e fidelidade a Deus. Sacrifício não é o que se pede numa fogueira santa. O que na verdade é oferecido na fogueira santa não é a Deus, é a Mamon. O que na verdade na fogueira santa está sendo oferecido não é para Deus, mas sim a Mamon. Porque Deus nunca recebeu sacrifício tal como esse, de dinheiros, de bens materiais. Os sacrifícios se faziam no passado a Mamon, a um Deus ganancioso, um Deus com letra minúscula. O próprio diabo, a saber, é ele que está por trás desse falso sacrifício da fogueira santa. Santo não há nada, e para Deus não é, mas é a Mamon em que muitos estão a fazer sacrifício. Para Deus o sacrifício verdadeiro já foi feito, se cumpriu na cruz, e Deus recebeu, e foi o sacrifício agradável a Deus Pai. Se torna a Deus. Sacrifique a Deus a sua vida, entregando ela aos pés de Cristo, dizendo a Deus: não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo,
E a vida que eu vivo agora, vivo não mais segundo a minha vontade, mas na fé daquele que por mim se entregou. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu segundo minha vontade, mas sim na fé daquele que por mim se entregou, meu amor. Jesus, Ele está à porta. Apocalipse diz no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouve a minha voz, entrarei eu dentro dele. Cearei com ele, eu e meu Pai, faremos morada dentro dele. Se alguém ouve e recebe as palavras de Cristo por verdadeiro, Ele faz morada e habita dentro de vós. Este é o templo de Deus. O seu corpo é o templo e morada de Deus. Não entregue o seu corpo à perdição do pecado, a imoralidades e bebedeiras, como adultérios, idolatrias e feitiçarias. Não faça sacrifício a mortes, não reze a mortes, mas se sujeite a Deus por meio do seu corpo. Apresentai-vos a Deus o verdadeiro culto. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Apresentai-vos a Deus o verdadeiro sacrifício vivo e agradável, a qual é o vosso culto racional. Apresentem-se como vivos dentre mortos. Jesus, Ele crucificou junto consigo todos os seus desejos. Jesus falou: Pai, não seja feito o meu desejo, mas a tua vontade seja feita. Assim o homem, ele deve seguir a fé que Jesus, Ele cultivou, ela deve ser imitada. A única fé a ser imitada é a fé de nosso Senhor Jesus. A fé verdadeira, ela não é católica. A fé verdadeira não é baseada em religião alguma nesse mundo. Mas a fé verdadeira, ela é baseada naquilo que Jesus mesmo praticou. Hebreus está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Isso é fé. O resto é sincretismo. O resto são dogmas e doutrinas de demônios. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Disse Jesus: quem crê como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Segundo essa Escritura, existe um lugar de salvação e um lugar de condenação. Alguns dizem que há uma reencarnação pós-morte, pós-vida. Outros dizem que há um purgatório, onde se expurgam os pecados depois de uma missa de sétimo dia. Outros dizem que a alma está vagando pela terra, presa em alguma coisa, em algum bem. Mas essa Escritura, ela diz que após a morte segue-se a juízo. Essa Escritura é a Bíblia, a Palavra de Deus. E ela relata no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo, pois, após a morte, o juízo. Após a morte, Deus, ele exerce o juízo. Onde a alma, ela é destinada ou ao céu ou ao inferno. É para isso que serve o juízo. O juiz, ele dá a sentença após o julgamento. O juiz, ele analisa as questões. O juiz, ele tem as testemunhas. Sabe o que é a testemunha de Deus? É o livro das obras. A palavra de Deus também é um livro a qual será aberto como o livro da lei, aonde Deus vai exercer seu juízo conforme a sua justiça. Está escrito em João: não julguem segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. A palavra de Deus é a justiça de Deus na terra. E segundo o que está escrito, Deus, ele fará juízo. Então creia como diz a Escritura. A fé não é católica, a fé não é evangélica, não é espírita, mas a fé é segundo diz a Escritura. E quem crê como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Rios de água viva fluirão de dentro do teu ser.
aos que creem, como diz a Bíblia. Examine a Escritura. Disse Jesus: examinai, pois, a Escritura, pois são elas que de mim testificam, e nelas vocês encontram a vida. Creia na Escritura. Leia a Bíblia. Faça da palavra de Deus sua instrução, a verdadeira instrução a ser seguida, sua amiga. Que a palavra de Deus seja na sua vida não somente palavras, mas seja as verdadeiras instruções a serem seguidas. Examine, pois, a Escritura, pois são elas que testificam de mim, disse Jesus. Nelas vocês encontram a vida eterna. Jesus está à porta da cidade de Goiânia. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando. Quando vedes que a porta já está cerrada, que estão de fora, será tarde demais. Jesus fala que um certo pai de família, ele saiu a trabalhar. E ele viu que a porta se fechou, e quando ele viu que estava do lado de fora, era tarde demais porque ele queria entrar. É semelhante o reino de Deus. É semelhante quando Jesus vier. Porque quando Jesus vier, assim como foi nos dias de Noé, a porta vai se fechar. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A porta se fechou, Deus selou a porta por fora. E ninguém mais entrou. A Bíblia diz que não perceberam até que veio o dilúvio. A geração de Noé só quis entrar quando a porta se fechou. O homem, ele só quer entrar, ele só quer aquilo que ele não pode ter. Hoje o homem pode ter salvação, mas hoje ele não quer ter a salvação. Hoje a humanidade está perdida porque não quer a salvação, mas hoje é o dia que se pode ter a salvação. Só que lamentavelmente muitos só vão querer e desejar ter essa salvação quando estiverem condenados. Quando estiverem condenados, vão querer essa salvação, porém tarde mais será, porque a porta estará fechada. A porta que conduz à vida eterna. Disse Jesus: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim salvar-se-á e achará passagem. Jesus é a porta das ovelhas, e quem entra por ele salva a sua alma e encontra passagens. Lamentavelmente muitos não querem entrar por essa porta porque ela é estreita. Só que essa porta vai continuar sendo estreita, porque o caminho é apertado, o qual conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esse caminho. Mas para onde nós iremos, se somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? Para onde? Se os caminhos que conduzem à vida eterna é por meio das palavras de Jesus, para onde você pode ir se somente por meio das palavras de Jesus nós encontramos a vida eterna? O livro de Daniel, no capítulo 12, diz: Daniel, fecha essas palavras, sela este livro, porque no último tempo muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Muitos estão semelhantemente correndo de uma parte para outra. A ciência tem se multiplicado e os homens correm de uma parte para outra buscando a Deus, de religião em religião, de denominação em denominação, sendo que Deus, ele é buscado em espírito e verdade. Não é em quatro paredes, não é no morro. Jesus falou: não, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores não buscarão mais nem nos montes, nem mais no templo, mas em espírito e em verdade. Deus é buscado no espírito por meio da verdade. A tua palavra, Pai, é essa verdade, disse Jesus. E no teu interior Deus é buscado por meio da verdade. Busca Ele enquanto Ele pode ser achado.
a porta vai se fechar. Buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. O dia está próximo, o tempo está se esgotando. Deus abençoe, irmãos.